Juízes, capítulo 6, no versículo 1. Glória a Deus. Está escrito assim, igreja: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para fazer o quê, igreja? Destruir. Então, o que acontece? Esse povo aqui é o povo que saiu do Egito e agora está na terra que Deus prometeu para eles. A Bíblia diz que eles não obedeceram a Deus. Eu falei isso aqui esses dias. O que eles fizeram? Eles temeram a quem não devia temer. Eles não obedeceram Isaías 41:10. Vamos voltar lá, vamos colocar Isaías 41:10. O que o Senhor fala para nós? Mensagem muito conhecida. Não temas, me ajude, porque eu sou com quem? Aprenda uma coisa, quem está contigo é Deus. Quem te guarda é Deus. Quando o Senhor diz, não temas porque eu sou contigo. Ah, mas eu estou temendo, pastor, então eu não estou acreditando que Deus está andando comigo. Um dia ele falou para Josué, Josué capítulo 1, no versículo 5. Você quer ver? Olha o que está escrito aí, Josué 1:5. O que a Bíblia ensina para nós? Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Vamos lá. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, e nem... Então, primeiro ele diz, não temas que eu sou com quem? Contigo. Agora ele fala mais uma afirmação, não te deixarei e nem o quê? Desampararei. Ah, mas eu estou temendo, eu estou com medo disso, eu estou meio com receio, então eu não estou andando com Deus. Ou então eu não creio que Deus está andando o quê? Comigo. Esse foi o mal do povo de Juízes 6. O Senhor falou assim, por que vocês estão nessa miséria? Por que vocês estão nessa pobreza? Porque eu falei para vocês não temerem ao Deus deles e vocês temeram. Eu falei para vocês não ficarem com medo deles e vocês ficaram. Então não posso ajudar. Porque a Bíblia diz que Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Se eu estiver fora da palavra, ele não tem nada comigo. Então vamos voltar para Juízes 6. E aí o que acontece? Vamos lá, Juízes capítulo 6, no versículo 3 agora. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem o que, irmão? Ovelha. Quer dizer, o que eles faziam? Eles tiravam toda a novidade da terra. O que era a novidade? A semente. Eles jogavam a semente, aquela semente nascia uma árvore, da árvore nascia um fruto, era o alimento deles. Eles não deixavam. Antes da novidade da terra, antes daquela semente brotar, ele já ia lá o quê? E pegava. Só que ele não atacou só a semente, ele atacou o quê? As ovelhas. Eles atacaram as ovelhas. O que é a ovelha para nós? Vamos lá, João 10:27. Por que eles atacaram as ovelhas? Já vou voltar aqui. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, no versículo 27. Por que eles atacaram primeiro as ovelhas? João 10:27. João 10:27. Está escrito assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas fazem o quê? Então me ajuda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor, eu conheço-as e elas o quê? Me seguem. Nós somos ovelhas de quem? Nós não somos ovelhas de Jesus? Toda pessoa que é toda a ovelha de Jesus ouve a voz do pastor. Então o que acontece? O que os midianitas fizeram? Atacaram a novidade da terra. Agora vamos atacar as ovelhas? Por quê? O que o diabo quer fazer? Atacar as ovelhas, me atacar, te atacar, para a gente não ouvir mais quem? O Senhor. Para a gente parar de ouvir o Senhor. Eu não entendo. Eu estou na igreja e chegou essa doença. Acho que Deus não está olhando para mim. É tudo que o diabo quer que você pense.
Eu não entendo, veio essa má notícia, aconteceu isso na minha vida, eu não entendo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou um patrocinador, mas agora fiquei desempregado, eu não estou recebendo. Eu não entendo o que está acontecendo. Ele está atacando a ovelha, para a gente parar de ouvir a voz do quem? Do Senhor. Então, primeiro, ele atacou a novidade da terra, então vou atacar a ovelha. Quer dizer, ele quer me atacar, ele quer te atacar para a gente parar de ouvir a voz do Senhor. Não está adiantando nada, pastor. Não estou conseguindo fazer nada. Foi na sexta-feira de manhã, depois do culto eu estava aqui na igreja, aí o pastor Robson falou, pastor Marcelo, tem uma irmã que quer falar com o senhor. Eu falei, tá bom, eu estava me arrumando ali fora, aí eu entrei e falei, oi irmã, tudo bem, pastor, eu vim pedir a sua ajuda. O que foi? Uma irmã da igreja, não vou comentar o nome dela, ela vai estar aqui mais tarde. Uma irmã da igreja está muito mal, ela fez uma cirurgia, está muito mal mesmo, e ela está lá, pastor, eu pensei que essa noite ela ia manifestar. Ela está num estado que parece que o demônio tomou a conta dela. Eu falei, irmã, depois do culto da tarde eu vou lá. O senhor vai lá? Eu falei, onde a senhora mora? Mora aqui perto do hospital de Hermelino Matarazzo. Peguei o endereço, falei, tá bom, à tarde eu vou lá, pode avisar para ela. Aí eu cheguei, e ela falou para mim, pastor, é um demônio. Aquilo ali não é normal, o que ela está passando não é normal, tudo depois da cirurgia. Falei, eu estou indo lá. Quando eu cheguei lá, a irmã parece que estava manifestando. A irmã estava assim, ó, apavorada. Ela estava, sabe, ficava na mesa e falando assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou dormindo. À noite parece que alguém me sufoca, é um pavor e não sei o que, um monte de coisa. Eu falei, o que é isso? E ela queria conversar. Não, pastor, eu quero alguém para conversar, eu quero alguém para dialogar. Eu falei, irmã, eu não vim aqui conversar, não. Eu vim aqui para expulsar o demônio. Ela ficou até olhando assim para mim. Ela queria conversar, eu falei assim, não, mas eu não vim para conversar, eu vim para mandar esse demônio embora. Peguei e dei uma palavra para ela, fiz uma oração. Peguei e fiz uma oração para ela, isso era sexta-feira, umas 4:30 da tarde. Fiz uma oração e falei, irmã, eu estou indo embora, mas os anjos do Senhor vão ficar nessa casa. E vim embora, isso foi sexta-feira. Quando eu cheguei em casa na sexta-feira, 10 horas da noite, eu liguei para ela. Irmã, é o pastor Marcelo, como que a senhora, porque eu falei que se ela não melhorasse eu ia voltar lá. Como que a senhora está? Pastor, eu estou numa paz tão grande. Agora eu vou dormir. Ela já tinha algumas noites que ela não dormia. Eu falei, irmã, pode dormir, que a senhora não vai acontecer nada com a senhora. Mas, pastor, quando eu durmo, ele me sufoca. Vai dormir, irmã, sou homem de Deus, estou falando para a senhora. Aí, quando foi 3:30 da manhã, eu acordei para fazer uma oração e apresentei a vida dessa irmã. Ontem, quando eu estava na sede, na hora do almoço, eu liguei para ela. Irmã, tudo bem? Como que a senhora está? Ô, pastor! Acabei de almoçar. Ô dia maravilhoso. Ô noite abençoada. O que foi, irmã? Pastor, eu nunca tive uma noite tão bem como... só quero falar uma coisa para o senhor. Domingo eu estarei aí na igreja. Irmão, o que eu quero passar para você? O diabo quer te atacar. O diabo quer atacar você para você não ouvir mais a voz de quem? Do seu pastor. Seu pastor é Jesus. O que eu quero? O que o Midian atacou as ovelhas? É aquela ovelha que se esfria, é aquela pessoa que desanima, é aquela pessoa que entristece. Não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Então o que eu quero passar para você? Cuidado, às vezes o inimigo quer atacar, quer tirar nossas forças. Ele atacou as ovelhas, mas vamos voltar para Juízes 6. Tem mais lições para nós. Juízes capítulo 6, tem mais, vamos lá. Versículo 4 ainda. Punha-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, agora vírgula, e nem o que, irmão? Bois. Quer dizer, atacou a semente da terra, não tem comida, atacou as ovelhas, nós somos ovelhas do Senhor, agora vamos atacar os bois. Quando a Bíblia fala de boi, a Bíblia fala de força. Provérbios 14, 4, coloca para nós aí, por favor. Provérbios 14, 4. O que a Bíblia fala aí? Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas, continuando, pela força de quem? Do boi, a abundância da onde? De colheita. Então, o que é o boi? É um animal que ele tem uma força. Então, quer dizer, vou atacar a ovelha, somos nós, eu vou atacar os bois. O que é? Eu vou tirar a força daquele povo. É o que o diabo quer, tirar a minha e a sua força. Pastor, eu já não tenho mais força para lutar. Pastor, eu já estou desanimado, eu estou entristecido. É tanta luta, é tanta dificuldade. Irmão, a nossa vida é assim.
O diabo, ele é adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como quem? Um leão. Irmão, se você ler a história de Davi, o Davi foi ungido para ser rei. O Davi, ele recebeu o Espírito de Deus. Davi não teve paz não, irmão. Todo dia o diabo vinha querer derrubar Davi. Era Golias, era leão, era urso, era o filho dele Absalão, eram os filisteus, era a própria esposa dele, a Mical, que reclamou porque ele adorava a Deus. Ô Davi, você está adorando demais, você está dançando demais, né Davi? Ah, você está pulando, que vergonha é essa? Você é rei, até a esposa se levantou contra ele, e o Davi teve que lutar com todos para poder adorar o Senhor. Então o que acontece? Ele está atacando o boi é força. Será que eu não estou pregando para alguém que já está fraco? Ah, pastor, eu já não acredito mais. Você quer pegar um exemplo na Bíblia? Lembra de Sansão? Juízes 13? Sansão era um homem cheio da força de Deus. O Senhor falou para a mãe de Sansão que ela ia dar luz, aquele menino ia ser cheio do Espírito, ia ter uma força sobrenatural. A Bíblia diz que o Sansão um dia rasgou um leão como se fosse uma folha de papel. A Bíblia diz que Sansão, ele pegava o portão da cidade e arrancava assim, ó, como se fosse nada. Ele tinha uma força muito grande. Mas um dia a Bíblia diz que o Sansão dormiu aonde? No colo de Dalila. Vamos ver isso aqui rapidinho? Juízes aqui comigo, capítulo 13. Vamos lá. Vamos lá, continuando comigo aqui. Livro de Juízes. O capítulo é 16 e o versículo é o 19. Juízes 16, 19. Ó, está escrito assim, ó. Juízes 16, 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou ao homem e rapou as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. Vamos lá. E começou a afligi-lo e retirou-se dele o quê? Acabou. Quer dizer, a unção de Deus estava ali, não era o cabelo, mas era um segredo que Sansão tinha com Deus, que ele não podia raspar a cabeça. O dia que ele cortasse aquele cabelo, ele pedia, era um voto de obediência, mas um dia ele contou para Dalila. Ele diz para Dalila o que ele não deveria falar. Aí a Bíblia diz que um dia ele dormiu nos colos de Dalila. Cuidado com o sono, irmão. Eu sempre tenho a falar, o seu sono não pode ser maior do que o seu sonho, irmão. Se o seu sono for maior do que o seu sonho, você não chega em lugar nenhum. Você podia estar dormindo agora, ou não? Podia. Mas tem gente que dorme demais. Tem gente que é Provérbios capítulo 20, verso 13. Coloca para mim aí, por favor. Olha aqui, ó, Provérbios 20, 13. O que a Bíblia fala? Vamos lá. Não ames o que, irmão? Para que não empobreças. Ah, não, hoje eu vou dormir até meio-dia, acorda com a cabeça tudo quadrada. Ai, pastor, cabeça doendo. Por que não veio buscar o Senhor? Sansão dormiu demais, irmão. Ah, não, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Ah, para mim não dá, eu não aguento. Vai empobrecer. Amém, igreja? Quer dizer, a gente às vezes dorme demais. O Sansão dormiu demais. Ele está dormindo no colo de que ele não deveria dormir. Dalila é um demônio. E aí o que acontece? Quando a Dalila viu que ele estava dormindo, a Dalila chamou os filisteus. Olha, ele está aqui, ó, pode cortar o cabelo. Aí pegou e cortou o cabelo. Ele não percebeu, mas a força não estava mais nele. Quando Dalila acordou, Sansão, os inimigos vieram, pegaram você. Não, agora eu vou levantar, agora eu vou mandar os inimigos embora. Só que ele não percebeu que a força de Deus não estava mais nele. Irmão, isso aqui é para mim e para você. A força de Deus ainda está em você. Amém? Não perca a presença do Senhor. Às vezes, o inimigo quer tirou de Sansão a força. Aí o que aconteceu? Vai, Juízes capítulo 16, no versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm a ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se retirado dele. Os filisteus pegaram nele, arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram as 2 cadeias de bronze e andava moendo no cárcere. Acabou. Ele não enxerga mais. O diabo quer tirar a visão, o diabo quer tirar o louvor. A Bíblia diz em Marcos capítulo 9, que teve um homem, ele tinha um filho, e o filho tinha um demônio, e um dia esse homem lá em Marcos capítulo 9 levou o seu filho, aí Jesus perguntou, o que acontece com esse menino? Ele é mudo, ele tem um espírito mudo, o que é? Ele não consegue louvar a Deus, ele não consegue cantar, ele nunca deu glória a Deus, nunca glorificou o Senhor, porque ele tem um espírito mudo.
Marcos capítulo 9. E onde esse espírito pega ele, um dia joga ele no fogo e um dia joga onde? Na água. Vamos ver isso aqui rapidinho? Marcos capítulo 9. Vamos lá comigo. Tem gente que perde os olhos, mas tem gente que perde a fala. Vamos lá. Marcos capítulo 9. Continua aqui comigo. Marcos capítulo 9, versículo 14, igreja. Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com ele, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram, e perguntou aos escribas, que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma, range dente e vai se o que, irmão? Se secando. E eu disse aos discípulos que o expulsasse e não puderam. Volta no 17. E um da multidão respondendo, mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito como? Ele não fala não. Pede para ele cantar, Jesus, ele não canta. Pede para ele dar um glória a Deus, ele não dá não. Um perdeu a visão, o outro perdeu a fala. O que o diabo está tirando da minha e da sua vida? É a visão. Eu não acredito mais em milagres, pastor. Eu não acredito mais no sobrenatural. Eu não acredito mais que Deus pode mover o poder da minha vida. Ele pode. Pode ou não pode? Ele pode. Mas tem alguém que já... eu canto por cantar. Eu tenho que ir lá, eu vou cantar. Eu tenho que pregar, então eu vou pregar. Não, irmão. Os meus lábios, os seus lábios, é para louvar o Senhor. De Sansão, o inimigo tirou os olhos. Deus, eu não vou perder minha visão, não. Senhor, meus olhos não vão ficar embaçados, não. Por quê? Porque a tua palavra que diz que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Mas eu tenho um problema na fala, nas cordas vocais, na garganta, é um nódulo que apareceu. Deus, esse nódulo não é maior do que o Senhor, essa luta não é maior do que o Senhor. Por quê? O meu fôlego de vida é para louvar o Senhor. Aí Jesus perguntou assim, vamos lá, continuando aqui, versículo 18. E este, onde quer que o apanha, ele despedaça, ele espuma, range dente, uma pessoa nervosa, vai se secando, quer dizer, você não vê saúde na pessoa. E eu disse aos discípulos que o expulsasse, e não puderam. Respondendo diz, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? E trouxeram. E quando ele viu, o espírito agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Perguntou ao pai dele, quanto tempo é que sucede isso? E ele diz, desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e aonde? E na água para o destruir. Conhece alguém assim? Um dia está bem, outro dia está mal? Um dia, pastor, é eu. Outro dia, misericórdia, pastor. Um dia, meu Deus, estou num fogo tremendo. Outro dia, está numa frieza tremenda. Até quando? Jesus perguntou, desde quando acontece? Desde a infância, tem tempo, Jesus. Tem tempo que esse demônio pega ele. Tem tempo que tem dia que ele está num fogo tremendo. Mas tem dia que ele está numa água. Tudo para destruir. Irmão, esse demônio não vai tocar na minha vida e nem na tua, não. Amém? Esse demônio não vai entrar na minha casa e nem na tua também, não. Mas o que eu tenho que fazer? Chegar perto do Senhor. Foi o que esse pai fez. Jesus mandou trazer esse rapaz, Jesus expulsou o demônio e o rapaz começou a falar. O rapaz se levantou. Quer dizer, o rapaz teve uma vida normal. Deus quer você na presença do Senhor. Mas voltando, vamos voltar para Juízes lá, que a mensagem está lá. Volta comigo lá, por favor. Quem me entende, diga glória a Deus. Juízes capítulo 6, vamos voltar para o versículo 4, pessoal. E punha-se contra ele em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento de Israel, nem ovelhas, cuidado, nem bois, o diabo quer tirar sua força, e nem o quê? Jumento. Quando a Bíblia fala de jumentos, fala de animal de trabalho, animal de carga. O que as pessoas de Israel faziam naquela época? Pegava os mantimentos, colocava em cima do jumento, e o jumento era um animal de carga. Naquele tempo não tinha caminhão, não tinha perua como hoje. Então o jumento é que levava o peso, é animal de trabalho. Então o diabo quer tocar nas ovelhas, quer dizer, tirar eu e você da presença de Deus. O diabo quer tirar a nossa força e tocar até na vida financeira, no seu trabalho. Só que a Bíblia fala que a prosperidade é dom de Deus. Amém? Então é tudo isso que o diabo... Aí o resultado, ele tocou nas ovelhas. O resultado, ele tirou a força. O resultado, ele tocou no jumento, animal de trabalho. Ou trocou no trabalho. Resultado, versículo 7, versículo 7. Versículo 6.
Assim, Israel, o que aconteceu? Quer dizer, vai empobrecendo. Se eu não tomar uma atitude, se eu não tomar uma direção, se eu não entrar em guerra espiritual, como eu falei dessa irmã, pastor, o negócio está sério, que não sei o que, irmã, eu não vim para conversar não, com todo respeito, depois eu converso com a senhora, eu vim agora, por que eu falei? Eu vim para expulsar o demônio, porque quando eu entrei naquela casa, eu senti que tinha um demônio. A gente sente, luz e trevas, não sei o quê. Puxa, o senhor foi meio bruto com ela. Não, eu não queria. Eu falei, irmã, depois que eu expulsei o demônio, a gente conversou, a gente deu risada, mas antes de conversar, não dava. Eu senti que tinha um demônio naquela casa. Aí eu entrei para expulsar. Quer dizer, se você não expulsa o demônio, você começa o quê? Empobrecer. Se o diabo toca na minha vida financeira, eu não faço nada. Se o diabo toca na minha vida, eu não faço nada. Se o diabo tira a minha força, eu não faço nada, daqui a pouco eu estou pobre, irmão. Eu não consigo orar mais. Nem vim para a igreja. Vai para a igreja hoje? Ah, vou fazer não, vou para a igreja não. Nós, com todo respeito, nós voltamos a ser católicos. Domingo eu vou, assisto uma missa, acabou a missa, eu vou embora. Não, irmão. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos chamados para pisar serpente e o quê? Expulsar demônio. Então o que acontece? O resultado disso, empobreceram. E esse inimigo não era pouco não, você quer ver? Olha aqui, no versículo, continuando aqui, no versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 4. Punha-se contra eles em novidade, destruía a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Versículo 5. Porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como que, irmão, gafanhotos em tanta multidão. Você já parou para ver isso aqui? Quer dizer, o inimigo vinha numa quantidade tremenda, era muita gente. A Bíblia diz que ele vinha como nuvem de gafanhotos, ele aparecia como gafanhoto, era uma multidão. Quantos pastores inimigos tinha aqui? Vamos lá, Juízes 8:10. Aqui fala a conta dos inimigos. Juízes, capítulo 8, no versículo 10. Isso. Juízes 8:10. Olha a quantidade, meu irmão. Juízes 8:10. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, vamos lá, uns 15.000 homens, todos os exércitos, todos ficaram do exército dos filhos do Oriente, continuando, e os que caíram foram 120.000. Então, quando a Bíblia fala, eles iam como gafanhotos, era uma multidão, a Bíblia está falando de 120.000 homens. Não tinha condições de vencer, é muita gente. Quer dizer, o povo de Deus, tudo preso na caverna, o povo de Deus, tudo amuado na caverna, mas por quê? Diante deles tinha 120.000 homens. Quer dizer, o que acontece? Aquele povo de Juízes 6 só vai vencer se Deus for com eles. Só vai ter vitória se Deus for com ele. Irmão, tem luta da minha vida, da sua vida, que a gente só vence se Deus estiver conosco. Então aí eles clamaram, vamos voltar para Juízes 6, volta comigo aqui, Juízes capítulo 6. Agora vamos lá, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta dos filhos de Israel, e disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e vos expeli diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste o quê? Ouvida minha. Então, 7 anos nessa pobreza, 7 anos nessa luta, aí eles resolveram orar. Aí eles resolveram clamar. Aí eu faço uma pergunta, quanto tempo nós estamos nessa batalha? Não vou orar? Eu não vou entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com Deus? Ou vou esperar mais 7 anos? Oh, pastor, eu estou nessa depressão já tem alguns anos. Toma uma posição hoje, irmão. Amém, igreja? Se levanta hoje. Eu estou com esse problema de saúde há muito tempo. É que você não se levanta. A gente não ora como deve orar. Eu costumo falar, um exemplo que o pastor Jaime dá, que eu acho muito interessante. Você tem um cachorro em casa, né? Aí aquele cachorro, ele bagunça as coisas, aí ele entra dentro da sua casa, você fala, sai. Ele não sai. Sai. Quanto mais você fala sai, mais ele balança o rabinho. Não sai. Quando você sai agora, o cachorro já está lá na porta. É a mesma coisa com o diabo. A gente fica, ô Satanás, sai agora. Ô diabo, sai agora. Não, eu já pedi, por favor. Não é assim.
Ô diabo, eu não estou pedindo, não, estou ordenando, em nome de Jesus, sai agora. Na mesma hora ele sai. É que nós não tomamos essa posição. Só foi eles clamarem, aí Deus mandou um profeta. O profeta deu uma palavra, ó, vocês não ouvem a voz de Deus. Deus falou para vocês não temer, vocês estão temendo, por isso que está com 7 anos com fome aí. Agora, vamos interessante, vamos lá para o versículo 11, ó. E então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar de quem? Mas peraí, cadê o povo que clamou, pastor? Dentro da caverna. Cadê o povo que orou? Lá escondido. Aí entra aquela palavra de Tiago, a nossa fé sem obra é morta. Pastor, mas eu oro, pastor. Mas eu canto, pastor. Mas não toma uma posição, fica agindo do mesmo jeito. Eu oro, pastor, mas tem medo. Eu oro, pastor, mas quando vem um pavor, não enfrenta. Não adianta, irmão. Eu costumo falar, Deus vai fazer o que você não pode fazer. Amém? Não adianta só. Eu oro, mas bebe. Eu oro, mas usa droga. Eu oro, mas vê o que não é para ver. O que adianta adiantando? Não adianta, irmão. Eles oraram e entraram dentro da onde? Numa caverna. Eles oraram e se trancaram lá dentro. Aí tem um homem chamado Gideão que está lá malhando trigo. É o único que está trabalhando. É o único que está lá, ó, malhando trigo. Para o quê? Para salvar a família dele das mãos dos midianitas. É Deuteronômio 28:13. Coloca para mim, por favor. Deuteronômio 28:13. Vamos lá. O que o Senhor diz aqui? Isso. Ó. O Senhor te porá por cabeça e não... Vamos lá, continuando para mim. Estará só em cima e não de baixo, quando obedeceres, até aí, os mandamentos de quem? Do Senhor. Quer dizer, o que Deuteronômio 28:13? Deus vai nos colocar como cabeça e não o quê? Como cauda. Aquele povo orou, um só é cabeça. Os outros é tudo cauda. Por quê? Oraram e correram para dentro da caverna. Gideão não. Gideão orou, mas está lá, malhando trigo. Diga glória a Deus. Quer dizer, Gideão está obedecendo Deuteronômio 28:13. Ele é cabeça. A gente tem que parar de ser cauda e ser o quê? E ser cabeça. Não, eu vou vencer, porque Deus é comigo. Não, eu vou dar a volta por cima, porque Ele é o meu pastor. Não, eu vou conseguir, porque operando o Senhor ninguém impedirá. Mas às vezes nós não estamos sendo cabeça. Não, é melhor ficar paradinho aqui, é melhor ficar quietinho, quando melhorar. Não, vai melhorar é hoje. Deus está comigo hoje. Quer dizer, você age como o quê? Cabeça. Às vezes não estamos agindo. Colocamos alguma coisa. A Bíblia diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão o quê? A crer. Quer dizer, o que é as outras coisas? Saúde, diga glória a Deus, prosperidade, felicidade, família abençoada, casamento transformado. Quer dizer, tudo isso vai vir quando eu colocar Deus em primeiro. Mas enquanto eu não colocar, não vou ser cabeça. Mas eu estou na igreja, eu estou orando, mas não coloco Deus em primeiro lugar. Não vou ser cabeça, irmão. Só tem um que está sendo cabeça, Gideão. Gideão está lá fora malhando. Está todo mundo escondido. Aí o que o anjo falou? Vamos lá, Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então o que eu quero passar? Você tem um valor tremendo para Deus. O Senhor é contigo, Gideão, varão valoroso. Mas peraí, pastor, o anjo não falou com os outros? Não. O anjo não foi lá na caverna? Não. O anjo não foi falar, não, está todo mundo com medo. Não vou falar quem está com medo, vou falar com quem tá com coragem. O Senhor é contigo, Gideão. Irmão, isso aqui é para mim e para você. Deus está contigo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Agora uma coisa que me chama a atenção, 13, irmão. Mas Gideão respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio e que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos de quem? Aí olha o Gideão, gosta de Gideão. O Senhor é comigo? Tá bom. Então vamos lá. Se o Senhor é comigo, por que eu não tenho nem comida direito? Se o Senhor é comigo, por que a minha novidade o inimigo está levando? Se o Senhor é comigo, por que o inimigo está lá no campo, acabando com tudo, eu tenho que malhar o trigo no lagar, porque o campo não tem mais nada? O Senhor é comigo?
Pá, pastor, Gideão está sendo sem educação. Não, não, não. Gideão está reivindicando os seus direitos. Gideão não está revoltado com Deus. Gideão está revoltado com a situação, não é com Deus. Eu não me revolto contra Deus. Eu não me revolto contra a palavra. Misericórdia, Ele é Senhor. Eu me revolto contra a situação. Amém? É isso aí. O Senhor é comigo? Ah, é? Ah, então porque? Cadê as maravilhas que meus pais me contaram? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus que mandou comida do céu? Cadê o Deus que fez Moisés tirar água da rocha? Cadê o Deus que conservou o povo durante 40 anos, onde a roupa não envelheceu, o sapato não furou, perna não inchou, óleo não escureceu? Cadê esse Deus agora? Gideão, ele está vivendo o que Paulo escreveu em Romanos 12:2. Aqui eu preguei sexta-feira. Romanos 12:2. Vamos lá. O que está escrito aí? Romanos 12:2. Olha isso aqui. O que o Senhor fala? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vamos ler novamente? Leia comigo, vamos ler juntos? Vamos lá. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita, o quê? Então o que Paulo está dizendo? Não vos conformeis com este? O Gideão podia se conformar. Não, anjo, tudo bem. Ninguém tem nada para comer, eu também não tenho. Não, anjo, tudo bem, os inimigos estão sendo mais fortes do que nós. Não, anjo, tudo bem, os inimigos têm 127 mil. Nós não temos como vencer. Ele não se conformou, irmão. É o que Deus está falando para mim e para você. Não se conforma. Deus te chamou para ser cabeça. Amém? Não se conforma. Deus não te chamou para ser pequeno. Deus não te chamou para estar por baixo. Deus te chamou para estar por cima. Uma vez nós se conformamos. Não, pastor, mas muita gente tem. Não, pastor, mas as coisas estão difíceis para muita gente. Não, mas o mundo está assim, pastor, tem tanta gente. Não quero saber, irmão. A Bíblia diz que há uma diferença do que serve e o que não serve. Já vou voltar aqui, Marcos capítulo 5, 25. Já estou voltando aqui. Já vou voltar aqui. Marcos 5, 25. Olha, essa mulher também não se conformou, não. Vamos lá. Não vos conformeis com esse mundo. Marcos 5, 25. Isso. Marcos capítulo 5, no versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas vestimentas, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, o quê? Volta para mim, por favor, no versículo 26. E havia padecido muito, com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E agora? Não vos conformeis com este o quê? A mulher, 12 anos com a inflamação, com a hemorragia, 12 anos expelindo sangue, não aguentava mais. Aí de repente ela foi, vamos lá, ali tem um médico que pode curar, vou lá, pagar uma consulta, não aconteceu. Ali tem um especialista, paguei a consulta, ali tem um hospital, que aquele hospital ali é referência, vou lá naquele hospital. Ali tem um tratamento que vai te curar, vou lá. Aquela mulher, ela fez tudo, a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, a Bíblia diz que ela ficou pior. Não teve doutor, não teve medicina que resolveu o caso dela. O que essa mulher podia falar? Não, tudo bem. Eu tentei de tudo, mas meu caso não tem jeito. Eu tentei de tudo, mas essa doença é incurável. Ela podia falar isso. Só que a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Amém? Ela ouviu. Será, pensando eu, preguei sexta-feira, talvez alguém falou assim, você ficou sabendo que tem um pregador que entrou ali em Jericó, e quando ele estava entrando em Jericó, tinha um homem cego, tem um homem cego ali, e era mendigo também, e esse homem clamou pelo nome dele, e esse pregador chamado Jesus, ele parou, perguntou para aquele cego, o que você quer? Eu quero enxergar, e aquele cego saiu da reunião enxergando. Aquele pregador pregou para quase mais ou menos 5.000 pessoas, e aí ele tinha que dar comida, mas não tinha. Apareceu um jovem com 5 pães e 2 peixes. Aquele pregador pegou 5 pães e 2 peixes, que o pregador era Jesus, apresentou o céu, partiu e deu na mão dos discípulos. E os discípulos começaram a repartir. De 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000. Quando aquela mulher ouviu falar, o que ela falou? Não.
Eu vou lá. Porque se eu só tocar na orla, nas vestes dele, eu serei curado. Ela não se conformou com esse mundo. Aí nós se conformamos. Aí ela tocou nas vestes de Jesus, aí Jesus perguntou, alguém me tocou? Ela chegou e falou toda a verdade. Jesus, eu te toquei. Tem 12 anos que eu estou lutando contra a cura, não tive, agora eu fui curado. Jesus falou assim, ô filha, pode ir embora, a tua fé te salvou. Ela não se conformou, aí nós se conformamos. Vamos pegar outro exemplo, 1 Samuel capítulo 1, só falo só para você, Ana. A Bíblia diz que Ana era estéril. A Bíblia diz que Penina gerava muitos filhos e Ana não gerava. A Bíblia diz que de ano em ano Eucana ia lá na igreja para sacrificar, para adorar o Senhor. E Ana chorava e não comia. Ana ia lá na igreja, só chorava e comia. Ana ia estéril, voltava estéril. Ia estéril, voltava estéril. Ela chegava na igreja, chorava. Ela chegava na igreja, voltava. Ela chegava na igreja, chorava, voltava. Até que um dia Ana entrou na igreja e fez um voto. Ó, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim e me der um filho varão, e começou a falar com Deus, esse filho vai ser isso, isso. Esse filho será do Senhor. No ano seguinte, ela já foi na igreja com o filho no colo. Não vos conforme com esse mundo. Deus tem milagre para você. Às vezes, nós estamos se conformando com o mundo. A Bíblia diz, seja transformado pela renovação do vosso quê? Entendimento. Tem gente que o entendimento dele é desse tamanho. Não, pastor, para mim não tem mais jeito, não. Não, minha família inteira tem essa doença, eu também vou ter. Não, é normal, pastor. Quantas pessoas não têm essa doença no mundo? Então eu também tenho. Não vou ter. Por quê? Porque eu respeito a palavra. A palavra diz que Jesus já levou minhas dores e enfermidades. Amém? É o que Gideão está falando. Se o Senhor é comigo, por que está me acontecendo isso? Se o Senhor é comigo, cadê as maravilhas que meu pai contaram? Vamos voltar lá para a gente terminar. Juízes 6. Terminando agora. Aí o que o Senhor falou para Gideão? Olha agora, Juízes 6,14. Vamos lá. Juízes 6,14. Então, o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aí continuando, versículo 17 agora, deixa eu pular aqui. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo e falas, rogo-te que daqui não se aparte, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que volte. Ah, que coisa linda. Não, Deus é contigo. Não, vamos, você vai vencer. O Senhor é comigo? É. Então faz o seguinte, eu quero um sinal. Qual é o sinal que você quer? Eu vou lá em casa, eu vou preparar uma oferta e vou trazer aqui. Se é o Senhor mesmo, o Senhor vai esperar. Se é o Senhor mesmo, o Senhor vai aguardar a minha oferta. Sabe o que o anjo falou? Pode ir que eu espero. Diga glória a Deus. Porque a gente vive muito Salmo 40. O que está escrito no Salmo 40, pessoal? Versículo 1. Coloca aí para mim. Salmo 40, verso 1. Vamos lá. Esperei com paciência. Quer dizer, o que eu estou esperando? Estou esperando a saúde, diga glória a Deus. Estou esperando Deus restaurar o casamento, estou esperando Deus prosperar a vida, eu estou esperando o meu milagre no Senhor. Só que do mesmo jeito que eu espero em Deus, Deus também espera algo de mim. Ou não? Não, eu estou na igreja, estou esperando o Senhor, né? Estou esperando Deus transformar meu casamento. Estou esperando Deus mudar a minha vida. Estou esperando Deus abençoar meu final de ano. Tá bom, estou esperando, esperei com paciência no Senhor. Mas ao mesmo tempo que eu espero algo de Deus, Deus também espera algo ou não espera? Sabe o que Deus está dizendo? Olha, eu quero um sinal. Qual é o sinal? Você quer que eu faça alguma coisa? Não. Eu não quero que você faça nada, anjo. Eu quero que você espere aqui, que eu vou trazer uma oferta para o Senhor. E agora? O que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera? Domingo de manhã, como que eu cheguei na igreja? Só pela misericórdia, né, pastor? Eu vi, né, pastor? O senhor sabe como que a luta está grande. Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe como que o Senhor espera que você chegue aqui? Na alegria do Espírito Santo. Sabe como que o Senhor espera que você chegue aqui? Feliz na presença do Senhor. Mas o Senhor não sabe a luta que nós estamos passando. Todo mundo tem luta. O Senhor não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando. Todos nós temos dificuldades. Mas eu não vou mudar o meu jeito por causa das minhas dificuldades. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites para enfrentar Satanás. E quando Satanás apareceu, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o que acontece? Gideão falou assim, eu vou pegar vou trazer uma comida, uma oferta, você espera? O anjo esperou. O que Gideão trouxe? Vamos voltar lá, pessoal. Juízes 6:19. Isso aqui é tremendo. E entrou o Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, e um efa de farinha, e carne no azafate, e um caldo e pôs numa panela, e trouxe debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Já comeu o cabrito? Nunca comeu, não? Ô Cléo, foi cabrito que você trouxe pra gente? Carneiro? É a mesma coisa, é primo, né? É. Qualquer dia, com o dia que a Cléo trouxer, eu vou pedir pra você ver. Gostoso. Agora, peraí, ele preparou um cabrito. Irmão, como que se prepara um cabrito? Ele teve que matar o cabrito, ele teve que sangrar o cabrito, ele teve que tirar o couro do cabrito, ele teve que preparar a carne, cozinhar, para poder trazer para o anjo. Ele não pegou um cabrito, ele não fez que nem Sansão. Sansão era meio doido. Sansão perdeu a mulher, o casamento dele deu errado, sabe o que Sansão fez? Sansão pegou um cabrito, colocou debaixo do braço para conquistar a mulher. Aí quando Sansão chegou, bateu na casa do pai da ex-esposa dele aqui. O que você... Eu vim trazer esse cabrito para minha mulher. Onde você se conquista uma mulher com cabrito? Mas Sansão, o Gideão não. O Gideão foi preparar um cabrito. Ele sangrou o cabrito. Ele tirou o couro do cabrito. Ele preparou, ele, vamos dizer assim, deixou aquela carne de molho, preparou. Então o que acontece? Essa oferta não foi rápido, demorou, mas o anjo esperou. Quanto tempo o anjo já está esperando que eu e você viemos trazer a melhor oferta para o Senhor? Quando eu falo oferta, não é isso aqui não, meu irmão. É um conserto na vida. Está esperando ou não está? Pastor, eu preciso casar. E não casou ainda. Não, mas o ano que vem, esse ano que vem já demora 4, 5 anos. Eu preciso me batizar, pastor, eu preciso me batizar. E não se batizou ainda. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Se batizou ainda. Não, mas um ano que vem já está falando isso 4 anos. E Deus só está olhando. Estou esperando. E Deus só está olhando. Estou esperando. Aí o Gideão pegou e trouxe. Aí, irmão, olha o versículo 20, pessoal. Olha o 20. Porém o anjo de Deus disse, toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. Quando ele trouxe a oferta, sabe o que o anjo fez? Coloca tudo em cima dessa pedra, penha numa rocha, coloca tudo em cima dessa rocha, joga até o caldo, porque para Deus tem que ser tudo. Até o caldo, joga. Gideão colocou toda aquela oferta, aquela carne de cabrito, tudo, colocou em cima daquela rocha. O que o anjo fez, pessoal? Versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos e asmos. Então subiu fogo da penha, consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Diga glória a Deus. Quando ele colocou tudo em cima da rocha, o anjo veio, tocou com o cajado. Quando o anjo tocou, a Bíblia diz que o fogo subiu da rocha e levou aquela oferta até o Senhor. Só que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, que um dia foi o Elias. O Elias foi restaurar um altar. Elias colocou as 12 pedras, restaurou o altar, colocou um sacrifício ali, mandou jogar água no altar. Elias faz uma oração: Senhor, responde agora com fogo para que todos saibam que eu sou teu servo e que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, a oferta, lambeu toda a água que estava no rego, e aí o povo de Baal, os profetas de Baal, dobraram o joelho e disseram: só o Senhor é Deus. Aqui o fogo não desceu, Gideão, o fogo subiu da rocha, de Elias o fogo desceu do céu. Aprenda uma coisa, tem oferta que você faz aqui, que faz o céu descer até você. Amém? Tem oferta que você faz, o céu descer até. Qual é a maior oferta da minha vida? Entregar minha vida para Jesus. Você quer ver um exemplo? 2 Crônicas, capítulo 1. O Salomão está para entrar no lugar de Davi. Salomão foi lá no altar do Senhor e ofereceu 1000 holocaustos. Quando Salomão ofereceu 1000 holocaustos, para 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que na mesma noite Deus apareceu. Salomão, que oferta é essa? O que você fez no meu altar nessa noite? O que você quer? Senhor, eu quero sabedoria para entrar e sair diante desse povo, eu quero sabedoria para julgar esse povo. Aí Deus está dizendo: estou te dando sabedoria, mas estou te dando riqueza. E Deus abençoou Salomão. A oferta que Salomão fez trouxe o céu até ele. A sua vida, o seu tipo de adoração, o seu tipo de envolvimento com Deus pode trazer o céu até você.
Amém? Quer dizer, o Moisés subiu lá no monte, ficou lá falando com Deus, de repente Moisés desceu. Alguém olhou, eita Moisés, que rosto é esse? Que brilho é esse? Aí Moisés nem percebeu. Aí pegaram um véu, colocaram sobre o rosto de Moisés, porque temiam olhar para Moisés. Aí o Arão falou, Moisés, seu rosto está brilhando. Ah, está brilhando? É a presença de Deus que estava na minha vida. Tem oferta que você faz, que traz o céu até você. Tem oferta que você faz, que o fogo desce, mas tem oferta que você faz, que o fogo também sobe. O problema é que a gente só espera de Deus e a gente não dá nada para Deus. Amém? Quem me entende, diga glória a Deus. Aí o anjo apareceu. Aí o Gideão, aí o anjo apareceu. Vamos lá, Gideão, vamos vencer essa guerra. Gideão falou assim, ó, só mais um sinal. Eu vou colocar um novelo de lã aqui no meio dessa terra. Será que à noite o Senhor consegue molhar só o novelo de lã e deixar toda a terra seca? Aí Deus falou, pode colocar aí. Então tá bom, eu vou colocar um velo de lã aqui, um novelo de lã aqui, e se o Senhor conseguir molhar esse novelo de lã e secar a terra, então o Senhor é Deus. Aí o Gideão foi dormir. Quando o Gideão acordou, a lã estava toda molhada e toda a terra estava seca. Aí Gideão, o Senhor é Deus. Ô Deus, posso pedir mais um sinal? Pode. Então faz o seguinte, eu vou colocar outro velo de lã aqui, tá bom? Se o Senhor molhar toda a terra em volta e o velo de lã estiver seca, aí eu sei que o Senhor é Deus. Então tá bom, vai dormir. Gideão foi dormir. Quando ele acordou de manhã, a terra toda estava molhada e o velo de lã estava seco. Sabe o que eu aprendo com Deus? Ele tem boa mira. Ele acerta o velo de lã ou ele acerta a terra. Presta atenção, Deus vai acertar todos os teus inimigos. Sabe quem era o velo de lã nessa batalha? Gideão e os 300. Lembra com quantos Gideão venceu a batalha? 300? Mas os inimigos eram 127? O que é 300 diante de 127 mil? Quer dizer, aquele velo de lã representava os 300, pensando eu. O que é um velo de lã diante de uma terra? Será que o Senhor consegue acertar só o velo de lã? E a terra ficar seca? Consigo. Será que o Senhor consegue acertar só a terra e o velo de lã seco? Consigo. Era o Gideão. Só tinha 300. Gideão com 300 vai derrotar 127. Sabe o que Deus falou? Pode ir lá. Aí quando o Gideão viu aquilo ali, Gideão falou assim, não, o Senhor é Deus. Então vai e vence. A Bíblia diz que Deus preparou 300 e deu vitória para todo o povo. 300 venceram 127 mil. Terminando a mensagem. Eu não sei a quantidade, o tamanho do seu inimigo. Eu só sei que ele é Deus. E vai mudar a tua história. Eu só sei que ele é poderoso e vai transformar a tua vida. Pode ser uma gripe, pode ser um câncer. Ele é Deus. Amém? Pode ser um problema, pode ser, ai pastor, é uma inflamação. Não, é uma esterilidade mesmo. Não vou conseguir gerar. Quem está falando isso é o homem. Mas Deus faz até o que a ciência escreveu voltar atrás. Deus vai dar a bênção para você. Eu não sei aonde está o teu inimigo, mas Deus vai acertar só o inimigo. Por isso que a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem inimigo caindo aqui, tem inimigo caindo ali, mas você vai ficar de pé. Diga, eu creio nisso. Então aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplaudimos o nome dele, igreja. Oh, glória a Deus. Vamos fazer uma oração, meus amados. Fique de pé, por favor, quero orar com você. Amém, igreja amada, igreja querida.